Bom dia, tudo bem com você? Eu sou André Godoy, esse é o canal Dinheiro. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto. Boa semana para você. Bem, hoje segunda-feira é dia de falarmos sobre Brasil, a vaca e o brejo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que anda confundindo um pouco as pessoas, que é a questão de um índice econômico, é o índice do clima econômico. Já ouviu falar disso? É um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E como o próprio nome diz, ele tenta mais ou menos capturar como andam os humores do mercado em relação à economia. Né? O que as pessoas estão achando, se o clima está bom ou está ruim. É mais ou menos isso, em curtas palavras. É difícil dizer o que é um clima bom e um clima ruim, mas enfim, o índice tenta medir isso. Né? É mania dessa safra de economistas que acham que matemática e economia têm tudo a ver uma coisa com a outra, né? Mas tudo bem. O fato é que a imprensa divulgou amplamente que tivemos o melhor índice de clima econômico dos últimos 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu só não acho justo que essa impressão seja atribuída ao valor de quem não tem valor. E aí, no caso, estou falando especificamente do governo Lula. Né? Você pode me perguntar assim, André, você tem alguma coisa pessoalmente contra o Lula? Eu tenho várias coisas pessoalmente contra o Lula. Mas, independente disso, o que é certo é certo. Então, por mais que eu não goste dele, eu tento, na medida do possível, eu sou um ser humano, eu tento separar as coisas e tento avaliar a questão econômica, que é, afinal de contas, do que trata este canal. Este canal não é um canal sobre política e nem sobre as minhas antipatias pessoais. A questão da antipatia às vezes pode atrapalhar um pouco, mas acredite, você, por mais que você não goste às vezes, por exemplo, do Lula, ou de quem quer que seja, de qualquer político que seja, é fácil você separar o seu gosto das coisas boas ou ruins que o cara está fazendo. Por mais que você não goste dele, é sempre possível você fazer uma análise mais ou menos fria da situação. E no caso do Brasil, no caso desse índice do clima econômico, né, desse recorde de 11 anos, o que nós podemos falar? Por que eu faço questão de colocar neste vídeo que o mérito não cabe ao Lula? Porque, curiosamente, tudo de bom que houve na divulgação desse cenário positivo, digamos assim, medido pelo índice, foram coisas para as quais o Lula não contribuiu em nada. Aliás, pelo contrário, foram coisas que ele consistentemente ou vem atacando ou simplesmente sobre as quais ele não tem poder algum. Então, por exemplo, vamos começar falando sobre commodities. Né? A pressão sobre o preço das commodities, que afetam o custo de vida no Brasil, a pressão sobre essas commodities caiu muito, a pressão sobre o preço delas. Por quê? Porque a China está acabada, está liquidada. Fizemos aqui uma série de vídeos falando sobre a situação da China. Eu não vou me repetir, não vou cansar a sua beleza. Quem tiver interesse e não assistiu ainda, eu recomendo assista. Nós fizemos uma cobertura bastante abrangente do atual panorama e das futuras opções que a China tem pela frente. Nenhuma delas é muito boa. Então, como a China, no momento, está quebradaça, é claro que a pressão sobre as commodities diminuiu. Então, isso é um ponto que gera, né, um alívio, porque é um problema a menos para o consumidor brasileiro. Quando a pressão sobre commodities aumenta lá fora, bom, o brasileiro tem que entrar no leilão de preço, né? Então, quando ele quer comprar uma commodity, ele tem que pagar mais.
Felizmente, para nós, neste momento lá fora, por uma soma de fatores que discutimos aqui no vídeo sobre a China, essa pressão sobre as commodities desapareceu. Então, no front das commodities está tudo tranquilo para o cidadão brasileiro. Um outro ponto positivo, né, e que também não tem, sobre o qual o Lula não tem mérito algum, é o recorde da safra de grãos que nós tivemos no primeiro trimestre deste ano. Né? A produção foi 20 e poucos por cento maior. Foi uma coisa assim absurdamente produtiva. E que eu saiba, o Lula não tem mérito algum sobre isso, aliás, pelo contrário, né? Porque ele vive atacando o agro, né? Ele chama os caras de fascistas e tudo mais. Tivemos um aumento muito grande na quantidade de gado de abate bovino, isso também ajudou. Enfim, nós tivemos fatores internos devidos à produtividade do nosso agro e fatores externos ligados à bancarrota da China que contribuíram para que, entre mortos e feridos, a situação do brasileiro ficasse melhor do que ele achou que ficaria. Né? Mas eu repito, boa parte disso, aliás 100% disso, não é mérito do governo Lula. O governo Lula não tem influência alguma sobre o que se passa na China. Né? Se na China eles estão desacelerando, isso não é mérito do Lula. E se a produtividade do nosso agro foi espetacular, isso também não é mérito do Lula. Né? Todas essas, a China aconteceu porque era para acontecer mesmo. Né? Uma hora a coisa ia engasgar. De novo, assista aos nossos vídeos sobre a China e você vai ver por que isso era bastante previsível. E com relação ao agro, bom, aconteceu porque os caras são bons. O pessoal do nosso agro é muito bom. Né? Ouso dizer que são os melhores do mundo. Então, eles carregaram o nosso PIB de 1,9% de alta, né, nas costas. Portanto, eu ouso dizer que o Brasil cresceu não por causa do Lula, o Brasil cresceu apesar do Lula. O que será do futuro? Bom, não sei, o futuro a Deus pertence, mas convém lembrar que o Lula continua fazendo o possível para que o futuro da nossa economia não seja bom. Veja a pressão sobre o Banco Central, veja as intervenções que ele tem feito e você vai rapidamente perceber que se ele for bem sucedido em alguma dessas insanidades dele, nós vamos ter problema. Então, felizmente, graças a Deus, a gente teve um primeiro trimestre bom, muito bom, né, um crescimento do PIB de 2%. E tudo bem que as bases anteriores também eram muito complicadas, né, porque era uma época ou de eleição ou de pandemia, quer dizer, a gente está medindo esse crescimento de PIB frente a um passado que era muito turbulento, por mil motivos. Mas o fato é que houve o crescimento, não dá para dizer que não houve, e o fato é que, sim, estamos numa situação muito melhor do que imaginávamos que estaríamos. Né? Dependesse a economia brasileira do Lula, com certeza não estaria isso tudo do jeito que está. Esse bom clima que foi medido pela Fundação Getúlio Vargas. Acho importante, e por isso mesmo trouxe o assunto para esse vídeo, frisar que nada disso se deve ao Lula. Tá? Provavelmente a mídia deve estar buzinando por aí que, olha o Lula, olha o que ele fez, nossa, 3 meses de governo e olha só o que ele já fez. Não, isso é canalice, isso é vigarice, tá? Isso tudo não é mérito dele. Repito, essas coisas boas aconteceram apesar dele estar jogando contra, apesar dele tentar destruir a nossa economia em qualquer aspecto que for possível, que estiver ao alcance dele. Né? O meu medo é que uma hora, cedo ou tarde, ele acabe conseguindo. Né? Eu só temo por isso, porque, é claro, é a mesma coisa que você tem imagina que você tem um prédio, né? Ou uma torre, enfim, e você vai lá
e pega uma marreta e fica batendo na base dela, bom, uma hora, cedo ou tarde, aquilo vai vir abaixo, né? Eu espero que, sinceramente, eu espero que isso não aconteça. Eu espero que isso não aconteça não pelo povo brasileiro em si, né? Eu não tenho, francamente, depois das últimas eleições, o meu nível de apreço pelo povo brasileiro caiu bastante, né? Porque nós temos 60 milhões de canalhas, de vigaristas, de cúmplices neste país que votaram na esquerda e que mereciam, sim, passar fome, né? Ter que sair caçando rato na rua para comer. Esses 60 milhões mereciam. Mas eu fico feliz que esteja tudo indo bem em nome dos outros que não votaram nele, né? Nós temos quase outros 60 milhões que não votaram nele. E não seria justo essas pessoas passarem por apuros, né? Não seria justo. Aí também já seria muita sacanagem, né? É um pouco desconfortável saber que os 60 milhões que votaram no presidiário estão desfrutando do mesmo conforto que os outros 60. Mas é a vida, né? Enquanto nós estivermos todos dentro de um mesmo país, né? Enquanto socialistas e defensores da economia estiverem todos dentro do mesmo país, não vai ter como separar os benefícios. O que beneficiar um vai beneficiar o outro. É a vida, né? Mas, paciência. Por hora, eu me dou por satisfeito de deixar aqui um recado, um esclarecimento para você, de que sim, de fato tivemos uma melhora econômica, graças a Deus, felizmente. Agora, essa melhora não foi devido ao Lula, ela foi apesar do Lula, né? E parte dela, como eu disse, a questão da China, nem tem nada a ver com o Lula. Absolutamente nada. São problemas internos lá deles, com os quais nós não temos nada a ver. É um fracasso de um modelo econômico, é outro assunto. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Um abraço para você, ótima semana e nos vemos logo mais. Até.